bom dia, Rio Grande. São 6 horas da manhã, estamos entrando no ar com uma edição um pouquinho mais curtinha hoje do nosso Bom Dia. Vamos juntos até às 6h30 da manhã, trazendo para você as principais notícias do estado nesta segunda-feira. Começamos falando do tempo, que mudou bastante. A gente está vendo imagem ao vivo de Porto Alegre, com temperatura baixa e chuva, além de muito vento. Em seguidinha, o Juliano Castro vai contar mais da previsão do tempo para a gente. No trânsito, destaque para um acidente com o ônibus da Delegação do Brasil de Pelotas, em São Paulo, ontem à noite. Hoje também te contamos que foram presos os suspeitos de matarem 2 professores da Universidade Federal de Santa Maria num assalto a um hotel em Mato Castelhano. E a fachada da Boate Kiss, em Santa Maria, começa a ser demolida nesta manhã. Tem ainda as notícias do esporte com os gaúchos no Brasileirão e os gaúchos em Paris. Vamos juntos até às 6h30 da manhã. Bom dia, Rio Grande, está no ar. Esta segunda-feira está começando com chuva, com bastante vento em Porto Alegre. Léo Bartz está nas ruas, acompanhou essa mudança nas últimas horas, nos mostra agora. Bom dia, Léo. Oi, Simone, bom dia para ti, para quem está começando essa semana com a gente aqui no Bom Dia Rio Grande. Semana que começa, como tu disse, viu, Simone, com chuva, com vento, e eu vou acrescentar o frio nesse cálculo aí. Inclusive, quem for sair de casa, reforça o casaco, a capa de chuva, o guarda-chuva. Agora, nesse momento, até a chuva deu uma amenizada, está chovendo um pouco mais fraco, mas durante a madrugada a gente encarou chuva bem mais forte do que isso, viu? Então é importante quem for sair de casa, sair prevenido. Simone, a gente fala aqui do bairro Menino Deus, onde inclusive os carros que passam aqui pela Getúlio Vargas estão passando com os pisca ligado, porque tem muitos galhos, muito pedaço de árvore aqui em toda a extensão da rua, bem no cruzamento com a Botafogo, que exige do motorista uma atenção redobrada. A gente também está cuidando porque tem registro de falta de luz aqui no bairro Menino Deus, também na Protásio Alves, na Ipiranga, próximo do Antônio de Carvalho, e registros também na Ipiranga de sinaleiras desligadas. Então, atenção, motorista que está circulando pelas ruas de Porto Alegre. A gente já pediu um retorno da CE Equatorial e traz ainda hoje no Bom Dia o porquê dessa falta de energia aqui, viu, Simone? Eu volto contigo no estúdio. Tá ok, Léo. Obrigada. Bom trabalho. Tá aí o alerta, então, para essa grande mudança no tempo. O Juliano Castro vai falar um pouquinho mais com a gente sobre isso. Bom dia, Juliano. Bom dia, Simone. Bom dia para você. Mudou tudo. A máxima de hoje em Porto Alegre, 14 graus, era a mínima, né, de sexta-feira. Então você imagina o quanto mudou. A gente vai direto para o nosso mapa de hoje do Rio Grande do Sul. Você vê a possibilidade de chuva em toda a metade norte praticamente do estado, com possibilidade de formação de geada na região da Campanha. Um dia com tempo mais firme no extremo sul do estado. E as máximas de hoje, você vê aqui, elas ficam bem mais baixas. Era a mínima de sexta-feira, a entrada de uma massa de ar polar faz com que as temperaturas não subam durante o dia. E só para a gente finalizar, vamos ver até quando vai essa instabilidade. Agora chove aqui na região metropolitana, Serra, e você vê que conforme o dia vai passando, essa instabilidade vai deixando o Rio Grande do Sul, vai indo embora em direção ao mar. A expectativa é que nessa terça-feira, Simone, o tempo esteja aberto em todo o Rio Grande do Sul e bem mais frio. Daqui a pouco a gente fala mais, então. Até mais. Vamos ver agora as principais manchetes dos jornais desta segunda-feira. Veja na capa de 0 hora. Só 75% dos alunos completam o ensino fundamental até os 16 anos em Porto Alegre. Levantamento do Todos pela Educação mostra que nas demais capitais o indicador é de 86%. A cidade também está atrás em matemática. Agora vamos ver a capa do Diário Gaúcho. Destaque para o Brasileirão. Fora do Z4, em jogo disputado sob chuva em Chapecó, Grêmio supera o Vasco. Segue sem vencer. Após jogo contra o Bahia, no sábado, Roger terá uma semana para treinar a equipe do Internacional. E na capa do Pioneiro, destaque para a educação também. Primeiras escolinhas público-privadas devem abrir em 2026 em Caxias do Sul. O PPP prevê contratação de empresa para construção e manutenção de 32 escolas de educação infantil em pontos da cidade, com oferta de 7.300 vagas. Destaques dos jornais desta segunda. E neste fim de semana, convenções partidárias definiram os nomes dos primeiros candidatos à prefeitura da capital. O PSTU anunciou o nome de Fabiana Sanguiné como candidata a prefeita de Porto Alegre. Fabiana é auxiliar em enfermagem e tem 46 anos. A servidora pública municipal tem atuação em sindicatos, como o dos municipários e dos servidores da saúde da capital gaúcha.
No encontro, realizado sábado no auditório do CEPERS, o PSTU também anunciou que Regis Batista Etur será o candidato a vice-prefeito pelo partido. O PT confirmou o nome de Maria do Rosário como candidata a prefeita de Porto Alegre. Maria do Rosário é professora e tem 57 anos. Foi eleita vereadora da capital por 2 mandatos. Também foi deputada estadual e está no seu 6º mandato como deputada federal. Maria do Rosário tenta pela 2ª vez assumir a administração municipal. Tamires Filgueira, do PSOL, será a candidata a vice-prefeita pela chapa. E o MDB confirmou Sebastião Melo como candidato à reeleição na Prefeitura de Porto Alegre. Melo é advogado e tem 65 anos. Foi vereador por 3 mandatos na capital gaúcha, além de vice-prefeito e deputado estadual. Esta vai ser a 3ª vez que Melo concorre ao maior cargo do Executivo Municipal. Betina Vorme, do PL, foi confirmada como candidata a vice-prefeita na chapa na convenção realizada na sede da Anhiggs. A seguir, a gente traz um ranking de roubos e furtos cometidos na capital no primeiro semestre, liderado pelo centro da cidade. Conta da prisão dos 2 suspeitos de terem assaltado o hotel de Mato Castelhano e matado 2 professores da UFSM semana passada. E fala ainda do pedido de prisão de mais 2 PMs suspeitos de terem matado um homem após abordagem no condomínio Princesa Isabel, em Porto Alegre. Antes do intervalo, vamos ver como está começando o dia na fronteira oeste uruguaiana, com temperatura de apenas 9 graus. E atenção que hoje não passa dos 16. Tem mais Bom Dia Rio Grande já já. A região central de Porto Alegre lidera o ranking de furtos e roubos cometidos na capital durante o primeiro semestre. Eduardo Paganella chega com mais informações. Bom dia, Paganella. Bom dia Simone, bom dia a todo mundo que nos acompanha. São dados da Brigada Militar e o Centro Histórico de Porto Alegre lidera esse ranking negativo em relação a furtos e roubos aqui na capital. No primeiro semestre deste ano, foram registrados 2.266 casos de furtos e roubos, uma média aí de 12 crimes por dia registrados aqui na região central de Porto Alegre. Segundo a Brigada Militar, o principal motivo para esse número de furtos e roubos mais elevados aqui na região central é justamente o fluxo de pessoas. Cerca de 40 mil pessoas vivem aqui no centro de Porto Alegre. No entanto, o fluxo diário de pessoas chega a ser até 10 vezes maior. Por conta disso, o centro histórico se torna um grande ponto para crimes como esse, de furto e também de roubo. Os principais alvos dos bandidos são principalmente os telefones celulares. Outros bairros integram essa lista dos que mais registram furtos e roubos aqui na capital gaúcha. O bairro Praia de Belas, Partenon, Sarandi, Passo da Areia e Restinga estão entre os que mais registram crimes do gênero. Em relação ao centro de Porto Alegre, a Guarda Municipal informou que vai colocar aqui, justamente próximo ao terminal Parobé, de onde nós falamos, uma espécie de posto avançado, semelhante ao que há na Redenção, para aumentar as ações de segurança na região central de Porto Alegre. Simone. Tomara que tenha efeito. Obrigada, Eduardo Paganella. E o Ministério Público pediu a prisão de mais 2 policiais militares suspeitos de envolvimento na morte de um homem após uma abordagem no condomínio Princesa Isabel, em Porto Alegre. Vitor Rosa tem os detalhes. Bom dia, Vitor. Oi, Simone, bom dia a todos. É o caso de Vladimir Abreu de Oliveira, morto em maio deste ano. Aquele morador do condomínio Princesa Isabel que foi visto a última vez pela família ao ser colocado em uma viatura da Brigada Militar e depois apareceu morto no Guaíba. 2 policiais já estavam presos. Na última sexta-feira, o Ministério Público do Estado pediu a prisão de mais 2 policiais. Nós obtivemos acesso aos argumentos do promotor e mostramos agora para você em primeira mão, no Bom Dia Rio Grande. O promotor diz que o processo está em risco com a liberdade dos acusados, o soldado Maicon Brolo Schlumpf e a soldado Daiane da Silva Souza, uma vez que pela condição de policiais podem coagir testemunhas ou influir sobre o depoimento de colegas de farda. Diferente do entendimento da investigação interna da Brigada Militar, a promotoria entendeu que esses outros 2 policiais também participaram do crime. O soldado Brolo teria participado, no entendimento do promotor, da sessão de tortura que resultou
resultou na morte de Vladimir. E a soldado Daiane, no entendimento do promotor, participou ao não agir para impedir que a sessão de tortura continuasse. Ainda não há resposta do Judiciário Militar sobre esse pedido da promotoria. Os 2 soldados citados ainda não têm advogados constituídos no processo. A Brigada Militar disse que empregou todos os esforços possíveis para elucidar o caso desde o início e que não tolera qualquer caso de abuso por parte do efetivo. No Jornal do Almoço, a partir das 11 horas da manhã, nós trazemos para vocês mais novidades exclusivas desse caso. Simone. Vamos acompanhar. Obrigada, Vitor. E foram presos os suspeitos de matar 2 professores da UFSM durante um assalto na semana passada em Mato Castelhano, na região norte do estado. Ao vivo da região, Arthur Ruschel traz as informações. Bom dia, Arthur. Oi, Simone. Bom dia para ti e a todos que nos assistem. Esses 2 homens foram encaminhados ao presídio regional aqui de Passo Fundo. Eles têm 45 e 42 anos. O homem de 42 anos foi preso na manhã deste sábado. Ele estava hospedado em um hotel aqui em Passo Fundo. Já o homem de 45 anos foi preso na parte da tarde de sábado. Ele estava no bairro Parque Farroupilha, aqui em Passo Fundo. Conforme a polícia, os 2 foram reconhecidos por testemunhas e ambos já têm diversas passagens pela polícia. Os dois são suspeitos de matarem os professores Fabiano de Oliveira Fortes, de 46 anos, e Felipe Turqueto, de 35. O Fabiano ele foi velado em Santa Maria e o Felipe em Taquarussu do Sul. Conforme a investigação, um dos professores teria rompido o lacre que deixava eles presos e tentado entrar em luta corporal com um criminoso armado que acabou atirando. Segundo o delegado responsável pelo caso, a segunda vítima, ao ver a situação, também tentou reagir e foi baleada. Os 2 professores morreram no local. Simone, a investigação ela deve ser concluída ainda nessa semana e a expectativa é converter as prisões que são temporárias em preventivas. A gente segue acompanhando esse caso por aqui. Devolvo para vocês. Qualquer novidade chama, Arthur. Bom dia. No próximo bloco tem as notícias olímpicas direto de Paris e do Brasileirão com a Kelly Costa aqui no estúdio. E a gente ainda fala do início da destruição da fachada da Boate Kiss em Santa Maria. Na cidade, o dia está começando com temperatura baixa, 9 graus. Também temos tempo instável. E atenção que não vai passar dos 13 hoje em Santa Maria. Fica por aí que a gente volta em 2 minutos e meio. Bom dia, Rio Grande, de volta para um momento olímpico. É claro, a Kelly Costa já está com a gente e a gente faz conexão com Paris. Kelly, vamos fazer essa conexão, Simone. Bom dia para ti, bom dia para todo mundo. A gente sabe que o domingo foi tão lindo, tão importante para o Brasil na Olimpíada de Paris. Mas hoje, a segunda-feira, já não começou tão boa. Daniel Carnin, nosso gaúcho da Sojipa, não teve um bom resultado no judô. Está eliminado. E a gente vai falar agora com a Alice Bastos Neves, que está sentadinha aí, minha amiga, coraçãozinho apertado, né, de ver essa luta do Carnin. Bom dia para ti. Ô, Kelly, bom dia para vocês, bom dia Rio Grande, para ti, para Simone. Sabe que se de longe pela TV é difícil, aqui de pertinho o coração fica ainda mais apertado. Eu sentei aqui nesse prédio que é da Escola Militar de Paris, um prédio clássico, icônico aqui da cidade. Essa rua aqui em frente ao prédio está fechada, as pessoas vão indo e vindo, mas todo mundo tem relação com essa arena que vai aparecer aqui à minha direita, minha gente, que é a Arena do Campo de Marte. O Campo de Marte é aquele lugar que fica na frente da Torre Eiffel. Então tem a Arena do Vôlei de Praia, que todo mundo conhece, e logo na sequência vem essa que se chama a Arena do Campo de Marte, que é a Arena do Judô. Daqui saiu a primeira medalha do Brasil, que é ali no domingão, aí como tu lembrou, do William Lima conquistou uma prata, a Larissa Pimenta conquistou um bronze, e hoje de manhã a gente tinha muita expectativa pelo Daniel Carnin, atleta da Sojipa. Ele era da categoria até 66 quilos, subiu para até 73. Eu conversei com a mãe e com a namorada, a esposa, a noiva dele, antes de entrar. Elas estavam de camisa personalizada, felizes, torcendo Dona Ana, a Julie Kim, uma festa grande, esperançosa, mas não deu.
O nosso gaúcho acabou perdendo para um atleta do Kosovo, por Vasari. Teve um lance polêmico ali, né? Não se entendeu direito o que tinha acontecido, mas aí logo ele acabou confirmando num segundo golpe a eliminação na primeira luta dessa Olimpíada. Não conseguiu ir adiante o nosso Daniel Carnim. Daqui a pouco tem mais gaúchos em ação aqui em Paris. A gente tem o Guilherme Toldo na esgrima, a arma dele é o florete, ele que está na sua quarta participação em Olimpíadas, é atleta do Grêmio Náutico União de Porto Alegre, já faz alguns anos que ele treina na Itália. No Rio ele conseguiu sua melhor colocação, ficou entre os 8 e ele diz que quer medalha dessa vez. Ontem a gente teve a Mariana Pistoia nessa mesma arma, o florete, que acabou eliminada logo no início. Ela teve um combate muito parelho, mas não conseguiu se classificar. Ainda sobre os gaúchos, tem boa notícia no surf. A Tati Weston Webb conseguiu vencer na repescagem e está classificada para as oitavas de final. Aqui, hoje, ainda tem a Rafaela Silva, do Brasil, no judô. A gente, claro, fica de olho nos gaúchos, mas também nos brasileiros. Afinal, se no domingo a gente teve 3 medalhas, a gente espera muito que essa segunda-feira, que está um dia lindo, de sol, aqui em Paris, 23 graus, uma temperatura super agradável. A gente espera que seja agradável também, depois dessa frustração com o Carnim, com medalhas para o nosso Brasilzão, para o nosso Rio Grande do Sul, e a gente vai seguir juntos aqui acompanhando tudo. Tá, gente? Kellyzinha, Simone, volto com vocês. Beijo, Alice. Obrigada por todas as informações. Céu azul lá em Paris, né? Calor bem diferente daqui. Faz um friozinho, né? Tempo virando. Aproveita pela gente, porque aqui tá terrível, Alice. Beijo. Valeu, tchau. Vamos falar do Campeonato Brasileiro, Kelly? Vamos falar porque a bola não para de rolar por aqui. No futebol, a gente sabe que os nossos times estão jogando normalmente durante as Olimpíadas. O Grêmio, minha gente, venceu depois de 11 rodadas e saiu do campeonato... Aliás, saiu do Z4 do Campeonato Brasileiro. O tricolor agora é o 16º, graças a uma vitória literalmente embarrada para cima do Vasco. Quem tirou o Grêmio dessa lama toda foi o Soteldo, com esse gol no segundo tempo do jogo, lá na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina. Portanto, o Grêmio 1-0, resultado que fez os tricolores saírem da zona do rebaixamento e, por enquanto, vão respirar um pouco mais aliviados na competição. No sábado, a gente teve Bahia e Inter lá em Salvador, os colorados que saíram no lucro fora de casa, conseguiram um empate. O David Duarte foi quem marcou para os donos da casa no primeiro tempo. E aí, no finzinho do jogo, o Borré aproveitou o rebote do goleiro para deixar tudo igual, 1-1. E o Inter agora é o 14º colocado com 20 pontos no Brasileirão. Uma posição na frente do Inter tem o Juventude, que é o 13º colocado com 21 pontos. Mas acabou perdendo em casa por 2-1 para o Criciúma. Os gols foram no segundo tempo e os catarinenses saíram na frente com o congolês Bolassi. 3 minutos depois, o Ju empatou com o Luiz Oyama. E aí, o Bolassi atacou de novo e fechou a vitória do Tigre por 2-1. Resultado ruim para o Juventude, que está numa sequência aí sem conseguir vencer. Ontem foi dia de conhecer os novos integrantes do Gauchão 2024. O Pelotas e o Monson, aqui da capital, subiram. O Pelotas foi até Santa Maria e bateu o Inter por 2-1 no tempo normal. E o Monson ficou no 0-0 com o Passo Fundo e a vaga veio nos pênaltis. Uma vaga inédita para o time aqui de Porto Alegre. Então estão aí os novos integrantes da elite do Gauchão em 2025. A gente fica por aqui, Simone. A gente sabe que a programação está abrindo muito espaço para a Olimpíada de Paris. Então, amanhã tem mais esporte. Beijo. Beijo, Kelly. Até amanhã. Vamos seguir acompanhando o dia inteiro. Bom, e o ônibus que transportava a delegação do Brasil de Pelotas se envolveu num acidente ontem à noite em São Paulo. Depois da partida contra o Água Santa pela Série D do Brasileirão, o time estava indo para o aeroporto de Guarulhos quando o ônibus bateu contra um carro parado na pista. Apesar dos estragos, ninguém se feriu. E a partir de hoje, passageiros da Ilha da Pintada terão reforço na linha de ônibus 718. Serão 7 viagens a mais em dias úteis, 4 no sentido do bairro Centro e 3 no sentido contrário. No total, passam a ser 43 viagens diárias por sentido.
O combate a um incêndio em uma ervateira em Machadinho, na região norte do estado, chega hoje ao 6º dia. O fogo começou no início da manhã de quarta passada e desde então os bombeiros estimam que já foram utilizados mais de 200 mil litros de água. Mesmo com a chuva de ontem, o trabalho seguiu no local e as equipes monitoram o incêndio de hora em hora para evitar que as chamas ganhem força novamente. A previsão é que os trabalhos sejam encerrados amanhã. Começa daqui a pouco a demolição da fachada do prédio da Boate Kiss em Santa Maria. Rogério Jareta Júnior está lá para nos contar mais. Bom dia, Rogério. Oi, Simone, bom dia para você, bom dia para quem está conosco. Daqui a pouco começa, então, a demolição da fachada do prédio onde funcionava a Boate Kiss aqui em Santa Maria. O Martin Sensão vai mostrar agora para nós, ó. E é uma imagem bastante simbólica, porque essa é uma das últimas imagens que a gente vai ver aqui em Santa Maria, né, do prédio que abrigava a Boate Kiss e que ocasionou aquela tragédia, né, em janeiro de 2013. Bom, a empresa contratada, ela vai utilizar uma retroescavadeira hidráulica para retirar a fachada. A ideia é usar a máquina para acelerar e derrubar as paredes e em seguida abrir espaço para o início das escavações. Um lembrete importante para os motoristas aqui de Santa Maria, Simone. A Rua dos Andradas, nesta quadra aqui entre a Rua André Marques e também a Avenida Rio Branco, no centro de Santa Maria, ela vai ter o trânsito interrompido entre 7h30 da manhã e 10 da manhã para que a máquina possa entrar aqui na rua e os caminhões que vão fazer a retirada dos entulhos também. A ideia é retirar cerca de 1.300 metros cúbicos de materiais. Em até 2 meses após essa etapa, começa a concretagem aqui, onde vai ser erguido o memorial. O memorial vai custar cerca de 5 milhões de reais. O dinheiro vem do Fundo de Reconstituição de Bens Lisados do Ministério Público Gaúcho e uma outra parte da Prefeitura de Santa Maria. Bom, a inauguração do memorial está prevista para o final do mês de abril, início do mês de maio. Essas, então, são as informações aqui de Santa Maria, Simone. Ao longo do dia, a gente segue acompanhando. Obrigada, Rogério. E em Passo Fundo, milhares de fiéis participaram ontem da procissão em homenagem a São Cristóvão, padroeiro dos motoristas e agricultores. Os fiéis percorreram um caminho de cerca de 9 quilômetros entre o bairro Boqueirão e a Igreja Matriz. A festa acontece há mais de 6 décadas. Em dezembro do ano passado, a procissão de São Cristóvão se tornou patrimônio cultural e material de Passo Fundo. Agora, 6h27, vamos falar um pouquinho mais da previsão do tempo, Juliano. O tempo virou, né, Simone? Dia frio, com chuva em diversos pontos do estado e a gente vai saber o que será de amanhã aqui no Rio Grande do Sul. Bora com o nosso mapa, então. Desta terça-feira, você vê que o sol predomina em todas as regiões e tanto frio que pode até formar geada aqui na região da fronteira oeste da Campanha, em alguns pontos lá do extremo sul do Rio Grande do Sul. Vamos ver as mínimas de amanhã. Elas voltam a ser destaque aqui no Bom Dia Rio Grande. Apenas 1 lá na região de Bagé, 4 em Uruguaiana, 13 em Alegrete, 2 nos pontos altos da Serra. É muito frio. E a gente vai ver as máximas agora aqui para você. Veja lá que elas sobem um pouco e chegam a 16 na região central do estado, 18 em Porto Alegre, completamente diferente do que a gente estava vendo semana passada também. Vamos ver então essa instabilidade de hoje. Tem região com chuva no estado. Esses pontos coloridos aqui no mapa do Rio Grande do Sul é por onde passa essa chuva. E a gente vai ver a evolução dela aqui. Veja que ela vai deixando a região metropolitana, norte e serra. E até o fim desta segunda-feira, de acordo com a Climatempo, deve ser tempo bom em todo o estado. A gente vai ver agora algumas cidades do Rio Grande do Sul, como está começando essa segunda-feira. Vamos para Santa Rosa neste momento. Olha a imagem ao vivo que vai aparecer aqui. Muita instabilidade passando também, muita nebulosidade por lá. 15 graus nesse momento, Simone. Vamos para o norte do estado? Vamos. Mostrar o Alto Uruguai. Erechim vai pintar na nossa tela. Quase não dá para ver a cidade, Juliano. Essa instabilidade passando muito lá, região de Ijuí, Erechim, Passo Fundo. Vai limpar. Bom, a gente vai ficando por aqui para você continuar acompanhando os Jogos Olímpicos de Paris. Mas tem notícias locais ao longo do dia. Atenção, a partir das 11 da manhã, Jornal do Almoço e de noite... 7h10 da noite, mais notícias do Rio Grande do Sul no RBS Notícias. E a gente volta amanhã, cedinho, depois da transmissão dos Jogos. Um ótimo dia para você. Bom dia e até amanhã.